Bom, bom dia mais uma vez a todos, tá? Turma 700, 701, 702. Bom dia. Bom dia, galera. Então, galera, na semana passada a gente falou sobre a desigualdade social, né? Que estava presente no capítulo 17. E essa semana a gente vai falar do capítulo 18, que aborda a questão do conflito no campo. O que isso quer dizer? É, muitas vezes, a briga entre grandes fazendeiros, tá bom? E produtores rurais que muitas vezes não têm a sua terra, né? Não tem um espaço para que eles possam adquirir a sua forma de subsistência, o seu sustento, tá legal? E do outro lado também tem os índios, tá? Que, na verdade, são os primeiros habitantes do nosso território, mas que teve seu espaço ocupado, né, a princípio pelos portugueses, e ao longo do tempo, essas pessoas que herdaram as terras, tá, doadas pela coroa portuguesa, entrou em conflito com esses índios até hoje, né? Se a gente observar, até hoje, a gente ouve casos de líderes indígenas ou até pessoas também ligadas ao movimento Sem Terras, que são pessoas assassinadas por conta desse conflito, tá legal? O fazendeiro, ele não quer ceder parte da sua terra e também o pequeno agricultor, ele quer ter um meio de sobrevivência e o índio, ele quer manter o quê? A sua cultura, as suas tradições. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem, galera? Sim. Então, a gente entende que esse conflito no campo, ele é muito mais, assim, de uma certa forma, a desigualdade social que a gente abordou na semana passada, ela começa no campo, tá bom? Porque no início da nossa formação, do início da formação do território brasileiro, o que aconteceu? Boa parte das terras brasileiras passaram a pertencer a apenas um grupo de pessoas. E qual era esse grupo de pessoas? Pessoas ligadas à coroa portuguesa, os nobres, tá? Pessoas com posses. E ao longo do tempo, o que aconteceu? Como o Brasil ele passou mais de 300 anos usando a mão de obra escrava, ou seja, o fazendeiro ele não pagava, tá, pelo trabalho que as pessoas faziam, então ele acumulou riqueza, ele acumulou terras, né? E, por outro lado, aquelas pessoas que trabalharam durante anos nessas fazendas, nessas propriedades, se tornaram pobres justamente por isso, porque o seu trabalho não foi recompensado, né? Então, esses descendentes, eu não estou falando aqui apenas da população negra, tá? Estou falando da população indígena, de imigrantes que vieram para o Brasil. Então, esses descendentes, eles continuaram numa situação de pobreza, porque lá atrás não houve o quê? O ganho, não houve a recompensa pelo seu trabalho. Entenderam essa lógica, galera? Então, se hoje no Brasil existe essa desigualdade social, algumas pessoas muito ricas e muitas pessoas pobres, muito pobres, é por conta disso. Porque lá atrás, essa reforma agrária, essa distribuição de terra, ela não foi feita de uma forma justa, de uma forma igual. Tudo bem até aí, galera? Se tiver bem, faz o joia, e se não tiver, pode me interromper para comentar, falar alguma coisa que vocês queiram. Tranquilo, valeu. Beleza, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para o início do capítulo. Quero mostrar um negócio a vocês. Então, como o capítulo ele fala sobre o conflito, a gente vai abordar o porquê há esse conflito. Lógico, há uma questão econômica, tá bom? Mas só que,
por exemplo, por um lado, né, mais uma vez, pequenos agricultores querem a sua subsistência, cuidar da sua família. E, por outro lado, o agronegócio quer acumular riqueza, né? Então, quer aumentar os seus lucros. Mas aí, pessoal, desliga o microfone por causa da interferência, tá? Mas aí, num país desigual como o Brasil, é justo algumas pessoas acumularem tantas riquezas e outras sem nada? É essa discussão, é essa reflexão que eu quero que vocês façam a partir de agora. Beleza, galera? Então, logo aqui na página 90, fala sobre o acesso à terra. Se vocês estiverem com o livro aí, abram na página 90, por favor. Bom, a gente pode observar, galera, lembrando a vocês que lá em atividades, eu já disponibilizei as páginas com as respostas, tá bom? Então, quando vocês acessarem o recurso atividades, já tem lá as questões e vocês podem acompanhar as respostas também, porque, de uma certa forma, vocês estão fazendo também uma aprendizagem autodidata, né? Então, não faz tanta diferença ter ou não as respostas, tá bom? O importante é que vocês entendam o conteúdo, né? Entendam a realidade do nosso país, que esse é o assunto aqui da matéria, tá? Então, na página 90, pessoal, tá falando aqui do acesso à terra no Brasil, tá legal? Bom, eu vou pegar um trecho aqui no segundo parágrafo. O que seria a reforma agrária? É a distribuição de uma maneira justa, tá, na sociedade em relação à terra, ou seja, as pessoas terem um acesso à terra, né, a preços acessíveis, né, distribuir de formas iguais. Por exemplo, tem pessoas que têm milhões de hectares e nem conhecem essa terra, né? Foi herança de tataravô, de bisavô, e essas pessoas nem utilizam essa terra. E, por outro lado, muitas pessoas precisando de uma terra para plantar, entendeu? Então, a reforma agrária, galera, já fala reforma, tá bom? É você consertar algo que ficou errado, né? A reforma agrária é isso, é você distribuir terra para as pessoas que não têm terra nenhuma e que gostariam de viver dela, de plantar, de cultivar, beleza? Mas só que existem regras para essa reforma agrária, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do segundo parágrafo da página 90. Me acompanhem se puderem também. No Brasil, a terra sempre foi destinada a uma camada privilegiada da sociedade. A princípio, somente os nobres recebiam porções de terras cedidas pela coroa, com base no modelo de Seis Marias, em 1850. Essa lei, o Brasil estabeleceu uma lei exclusiva para lidar com os problemas vinculados à terra no país, a chamada Lei de Terras. Essa lei definiu que todas as terras ocupadas no país eram propriedade do Império Brasileiro e só tinham direito ao uso da terra aqueles que a compravam do governo ou quem possuísse documentos de doação do Império, tá? Os donatários. Com isso, apenas os ricos fazendeiros tinham condições de comprar terras no Brasil, o que contribuiu para o aumento da desigualdade na distribuição de terras em nosso país. Tá bom, galera? Então, nesse pequeno texto já está falando, a princípio, ter acesso à terra era só para quem era nobre, era só quem fazia parte da nobreza portuguesa, tá bom? E ao longo do tempo eles criaram leis, tá? Que as pessoas podiam comprar. Mas, por exemplo, como um ex-escravo iria comprar terra se ele nunca recebeu por isso, pelo trabalho dele, né? Então, a desigualdade social se manteve, porque só podia comprar aqueles que lucraram com a terra, tá? Antes dessa lei de terras. Então, galera, muitas vezes a gente pensa no Brasil de uma maneira assim, né? Por exemplo, o prefeito está roubando, digamos, né? Um exemplo. O prefeito e o governador estão roubando. Mas isso, galera, sempre foi assim. O Brasil, ele foi formado através disso, tá?
da escravidão das pessoas, da tortura. Por exemplo, antigamente, quando às vezes o índio ele estava em algum local, né, da floresta. Aí chegou, na época, eram os bandeirantes, invadiam terras indígenas, tá? E alegavam que era deles. Então, galera, hoje em dia, muitas vezes a gente vê assim no jornal, 100 terras invadiram uma propriedade, sendo que muitas vezes o dono dessa propriedade invadiu lá atrás. Ele também foi um invasor, né? Então, muitas vezes o índio, ele quer apenas retomar o que é dele. Tá legal, galera? É isso que eu quero que vocês entendam nessa questão do conflito no campo. Alana, desliga o microfone rapidinho, a não ser que você queira falar alguma coisa, tá bom? Pessoal, se eu estiver falando rápido demais, se em algum momento vocês não entenderem o que eu disser, pode me interromper, tá bom? Tá tudo bem até aí, galera? Vocês entenderam que como as terras eram distribuídas lá no início da colônia, né? Aí o que acontece? Ao longo do tempo, essas pessoas que tiveram as suas terras doadas pela coroa ganharam título, ganharam documentos. Então, hoje em dia, é difícil essas pessoas que tiveram terras doadas lá no período do Império querer ceder a terra hoje em dia, porque tem documentação, né? Então, o que o Estado brasileiro fez para tentar diminuir essa desigualdade? Aí vai entrar a questão da reforma agrária, tá bom? Pessoal, em 1888, o Brasil estabeleceu que pequenos produtores rurais que não possuíam terra tinham direito a essa terra, tá? Mas eles ocupariam terras que, por exemplo, que não houvesse produção, né? Digamos, um fazendeiro tinha uma grande quantidade de terras, beleza? Aí ele faleceu, né? Digamos que ele faleceu. E os seus filhos e netos passaram a morar na cidade. Ou seja, eles não viviam mais daquela fazenda. Aí o que acontece? Essa terra fica parada, ela fica improdutiva. Então, desliga o microfone aí, por favor, quem tiver com o microfone ligado, tá bom? Gente, quem é que tá com calopsita? Tá agitando as minhas, elas não estão parando de gritar, não tô conseguindo ouvir nada. Agora desliga. Agora desliga aí. Valeu. Então, o que acontece? Então, a distribuição de terra, essa repartição da terra, não é aquela terra que a pessoa está produzindo, está ganhando dinheiro. Não é aquilo. É aquela terra que a gente passa, provavelmente, quando vocês fazem uma viagem para o Rio de Janeiro, quando vocês viajam para a Serra ou qualquer outro lugar, provavelmente vocês passam por muitos lugares de terras improdutivas, que ninguém ocupa, que não tem uma plantação, não tem nada, né? Então, essas seriam as terras que seriam distribuídas para famílias que não têm nada. Tá bom, pessoal? A reforma agrária, ela tem isso como objetivo, né? E também uma ajuda do governo, né? Um financiamento do governo para que as pessoas possam produzir nessas terras. Galera, tá travando aí para vocês? Não. Vocês conseguem me ouvir tranquilamente? Conseguem? Eu acho que travou agora. Travou. Fica parado. Eu que estou parado? Bom, eu vou continuar aqui. De qualquer forma, a aula está sendo gravada, então aquele período que travou, vocês podem retomar depois. Tá bom? Não tem ninguém me escutando? Só também aconteceu na aula de ciência. Tem dia que a internet não está muito legal, né? Mas vamos lá. Primeiro, a gente entendeu que as terras brasileiras, a princípio,
foi distribuída para as pessoas ligadas à nobreza, tá bom? Aí, com o passar do Eu não tempo... entendi, não. Quem que não Fala de entendeu? novo, nem entendi. Eduardo. É porque tá agarrando muito, tá legal? Mas assim, na gravação ela vai rodar normalmente. Aí vocês podem consultar lá depois, tá legal? Bom, galera, a gente falou que a princípio as terras foram doadas pela coroa portuguesa. Aí depois, para reparar essa injustiça, em 1988, a Constituição criou leis para garantir essa reforma agrária. Mas só que esse conflito dura até hoje. Por quê? E aí, pessoal, tá aí ainda? Saiu não. Voltou. Voltou. Travou ainda, tio. Tá travando ainda? Tá congelado aí, ó. Muito. Muito. Mas vocês conseguem me ouvir? A minha tá um pouco agora. Agora tá pra... Tá melhor. Mas provavelmente daqui a pouco pode congelar. Calma aí, rapidinho. Tô vendo um negócio aqui. Hoje, infelizmente, não tá dando muito certo, né? Agora a gente consegue ver você, professor. Tá, vou tentar um negócio aqui. O que eu fiz, cara? E aí, galera, consegue me ouvir? Sim. Beleza. Então eu vou continuar. Por enquanto, tudo tranquilo. Tá bom. Então eu vou... É porque a internet... Oi, fala. Não sei se é uma pergunta boa, mas eu vou perguntar. Fica à vontade. Quando algum grupo de pessoas estão perdidos na floresta, aí um grupo de índios encontra eles pensam que vão roubar a terra dos índios? Não, hoje em dia, o que acontece? Muitos índios já tiveram contato, né? Já conhecem a nossa história, a nossa cultura, né? Muitos índios não são tão inocentes assim, tá legal? O que acontece? Dificilmente uma pessoa vai lá para Amazonas para morar assim, eu quero morar aqui, né? Geralmente as pessoas vai para a Amazônia, vai para o estado da Amazonas, justamente atrás de exploração de terra, né? Atrás do garimpo, atrás de se apropriar de uma terra, criar uma produção agrícola, entendeu? E também, o que acontece? Boa parte das terras do Centro-Oeste já foram ocupadas pelo agronegócio, pela pecuária, pela plantação de soja. Então, os fazendeiros eles querem expandir essas terras, tá bom? Então, acaba alcançando a Amazônia, as terras indígenas. Esse que é o problema. Se eles mantivessem ali no Centro-Oeste, esses conflitos não aconteceriam. Mas o que acontece? Esses fazendeiros, os garimpeiros, eles querem se apropriar de terras indígenas, né? Então, na maioria das vezes, Matheus, as pessoas que chegam, se a pessoa se perde na floresta, é uma coisa, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que se perde na floresta, ela não vai chegar com um trator, né? Ela não vai estar com uma motosserra. Entendeu? Então, essas pessoas que chegam com maquinários, que chegam derrubando terras, isso provoca os índios. Mas se você é um visitante, se você está fazendo um passeio, eu acredito que, em primeiro lugar, você não vai... quando você vai visitar a Amazônia, você vai com guia turístico, né? Então, o guia turístico ele vai saber se comunicar com os índios, né? Para não haver essa má interpretação, essa confusão, né? Se está lá para ocupar terra, se está lá para passear, esse tipo de coisa, tá bom? Geralmente, quem chega à floresta amazônica chega através de guias turísticos, de pessoas que conhecem o lugar, de pessoas que conhecem as comunidades indígenas. Tudo bem, Matheus? Sim, obrigado. Tranquilo. Então, pessoal, continuar aqui para a gente não se prolongar muito.
A gente falou da distribuição de terra que foi feita lá atrás, no período colonial. A gente falou da reforma agrária, que é uma forma de justiça social, tá bom? Tanto com populações indígenas, populações descendentes de pessoas escravizadas e pequenos agricultores, tá bom? Mas o professor, mesmo com a lei que garantisse a reforma agrária, ainda existem muitos conflitos de terra. Justamente essa que é a questão. O Brasil ele tem um grande problema. Ele não consegue executar suas leis. Ele não consegue, quando eu falo Brasil, eu falo sociedade brasileira, eu falo governo brasileiro. Ele não consegue garantir essas leis. As leis do índio, as leis da população negra, as leis dos pequenos agricultores. Então, a Constituição de 88 ela é muito boa. Tem muitas leis legais, mas elas não são colocadas em práticas, tá bom? Aí, por que isso acontece, galera? Porque esses fazendeiros, eles têm influências políticas, tá bom? Hoje, existe uma bancada lá na política, no Congresso, chamada de bancada ruralista, ou seja, são políticos que vieram desses fazendeiros, filho de fazendeiros, né? Pessoas ligadas ao setor do agronegócio. Então, isso torna mais difícil garantir a lei dos índios, garantir a lei dos descendentes de populações escravizadas. Tudo bem entender esse contexto, pessoal? Professor, Pode falar, Natasha. então, desculpa, mas só que qual é a página que eu acabei de entrar? Tá bom. A gente está falando do capítulo 18. No momento, agora a gente vai começar a falar. Tá, a gente vai partir. Eu só vou falar mais um negocinho, a gente vai partir para a página 95, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, a Alana perguntou sobre a prova. Galera, a prova terá questões até esse capítulo de hoje, tá bom? Mas o professor, o que é para estudar? Na semana que vem, eu vou fazer a revisão da prova, tá bom? Então, não perca a aula da semana que vem. Por quê? Eu vou falar de cada questão que estará na prova, assim como eu fiz no teste, como eu fiz nos últimos bimestres, tá bom? Então, galera, a questão da terra no Brasil, dificilmente ela será resolvida por conta disso, tá? Quem está ganhando dinheiro com agronegócio não quer perder dinheiro com agronegócio, não quer ceder suas terras, né? Por mais que distribuir essas terras não traria prejuízo para essas pessoas, tá bom? Tem essa questão que eles não querem perder seus lucros. Boa parte desses fazendeiros, dos grandes dos grandes latifundiários, estão na política, tá bom? Então, as leis que forem aprovadas no Congresso, geralmente, vão favorecer a esses grandes proprietários de terra e só através do protesto das pessoas, né, da união da sociedade, da cobrança da sociedade aos governantes, que a gente vai conseguir uma justiça melhor para essas pessoas. Tá bom, galera? Alguém quer comentar sobre o que eu falei até agora? Dá um exemplo, uma reportagem que vocês viram? Eu posso continuar, então? Eu acho que travou aí, né? Não muito, cara. Pessoal, Eu acho que me perdoa pela aula de hoje, tá? Realmente, muito ruim. Não, professor, aconteceu também com a professora de ciência. Professor, deve ser trava-zoom. Não, é porque assim, a internet aqui também não está muito legal hoje, tá bom? Mas fiquem tranquilos que isso não vai prejudicar vocês na hora da revisão, na hora de fazer a avaliação, beleza? Agora a gente vai partir para os exercícios. O primeiro as primeiras atividades estão aqui na página 95. Quem tiver com o livro, abre aí, por favor, tá bom? Professor, Oi. e o resto a gente vai ler depois ou as atividades não tem nada a ver com isso?
Como assim? Pode repetir mais uma vez? É porque a gente só leu, entre aspas, né, até a reforma agrária. Ah, sim. Mas ainda temos outras coisas. E as atividades não vão estar relacionadas a isso, não? Não, mas, por exemplo, eu já vou explicar essas outras coisas aqui com as respostas das questões, tá bom? Eu já aproveito para explicar, Entendi. tá bom? E assim, por exemplo, se você acessar lá no AVA Atividades, já tem também as respostas lá, tá legal? Então, assim, você lendo a resposta, você vai entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, tá bom? E ao longo do dia, se você quiser falar sobre um assunto específico, você pode me procurar. Por que eu faço isso? Né? Às vezes eu deixo de falar um assunto para falar durante o exercício. Senão não vai dar tempo de chegar senão não dá tempo da gente chegar no exercício, entendeu? E explicar também outros assuntos. Tá legal? Mas se vocês quiserem me perguntar alguma coisa ao longo do dia, ao longo da semana, fiquem à vontade, tá bom? Bom, pessoal, eu vou... Professor, Oi. Pode falar. tenta desligar a câmera, geralmente funciona. Ah, Tenta tá desligar bom. a câmera, geralmente funciona, assim, para de travar um pouco a sua voz. Ok. Vamos lá, para página 95. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, que aí facilita, tá? Fica melhor. Conseguem ver? Bom, Sim, professor, dá para ver. a número 1 fala o seguinte: o que é a função social da terra para as áreas rurais, né? Basicamente, provavelmente foi uma das coisas que eu não falei na introdução da aula. Galera, função social, né? Tem que ser algo que vai beneficiar o coletivo, a sociedade. No caso aí, a agricultura, tá? Se tem uma porção de terra que não está servindo para plantar, não está servindo para construir moradia para pessoas carentes, tá? Se não está servindo para uma área de lazer, então não tem função social. Essa terra, ela é improdutiva. Entenderam, galera? A resposta é isso daqui, ó. Vou colocar no chat. Aí, para aqueles que já quiserem copiar agora, tá bom? Porque ao invés de eu ficar ditando, é melhor botar aqui no chat, vocês não acham? Estão me escutando? Sim. Sim, dá para ouvir você. Aham. Ah, beleza. Vou botar aqui no chat aqui. Então, eu vou botar essa resposta aqui, ó. Tá aqui no bate-papo, tá? Lembrando vocês que ela já se encontra lá em atividade. Quando vocês acessam as páginas dos exercícios, ela já vem com a resposta. Essa aí é a resposta da 1. A função social da terra existe para que as propriedades rurais sejam utilizadas de maneira adequada, de modo a preservar os recursos naturais e o meio ambiente de acordo com as leis vigentes no país e com uma exploração que garanta o bem-estar de seu proprietário e de trabalhadores que exerçam nelas algum tipo de atividade, tá? Então, função social é você estar produzindo na terra, né? A terra tem que estar te dando algum retorno, um retorno para o produtor, um retorno para as pessoas que trabalham no local, tá bom, pessoal? Eu não sei quem me perguntou, né, sobre alguns trechos que eu não falei, esse é um deles, tá bom? Função social é isso, é quando a terra ela tem uma finalidade, tá bom? Tem um objetivo. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo. Beleza. A número 2. A reforma agrária... Ficar meio em silêncio porque a gente está copiando. Pode falar, Mariane. Vocês podem
Só prestar atenção mesmo e depois olhar lá a página com a resposta e colocar, tá bom? Galera, o mais importante para mim é vocês entenderem a realidade do Brasil, a realidade de uma cidade, a realidade de uma área rural, a realidade de uma comunidade periférica, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não preciso, assim, a gente não precisa colocar palavra por palavra como está no livro, tá? Às vezes colocar uma palavra difícil que muitas pessoas não entendam. O que eu quero que vocês entendam é a situação do Brasil. Por que o Brasil é desigual? Por que o Brasil tem tanta pobreza? Por conta disso. Pela má distribuição de terras, tá bom? Pela má remuneração salarial, quando a gente falou lá dos trabalhadores, do mercado de trabalho, tá legal? Então, tudo que é falado em geografia, na verdade, vocês já assistem durante o dia a dia, durante as semanas, tá bom? Na geografia, a gente só coloca os nomes. Função social, taxa de crescimento, propriedade privada, latifúndio, tá bom? Mas tudo isso vocês vivenciam no dia a dia de vocês. Tá legal, galera? Bom, vamos lá. 2. Essa é a 2 da página 95. Tá bom? A reforma agrária passou a ser oficial no Brasil em 1964, com o Estatuto da Terra. Desde então, houve uma melhora significativa da distribuição de terras? Não, tá? Porque, por mais que houvesse a lei muitas vezes não é cumprida, né? Isso em relação à área rural, isso em relação à violência, ao tráfico de drogas, às pessoas corruptas na política, né? E lei é o que não falta. O problema é cumprir essa lei, tá bom, galera? Então, assim, essas questões, tanto a número 1 quanto a 2, galera, às vezes a gente nem precisa botar igual tá aqui na resposta. Com as nossas próprias palavras, a gente consegue fazer um resumo sobre isso, né? Porque se houvesse melhora, não teria tantas pessoas precisando de terra para plantar, não teria tanta violência, tanta disputa de terra, vocês não acham? Estou tentando compartilhar aqui, mas está difícil. Vou botar a resposta da 2, tá? Vocês gostariam que eu criasse uma outra sala depois que acabasse essa? Não, tô tranquilo, tio. Tá tranquilo, né? Por enquanto tá tudo bem. Tá bom. Qualquer coisa a gente lê, só ler o livro mesmo. É muito importante também ler os textos, que aí tudo que eu falei tá no texto de vocês. É porque muitas vezes eu falo com as minhas próprias palavras, sacou? Mas só que tá tudo aí, tá tudo certinho aí. Deixa eu desligar o negócio aqui. Vamos lá. Então, a gente sabe que a reforma agrária ela é importante, mas para a lei ser cumprida, tem que ter fiscalização, a Polícia Federal tem que ajudar, né, nesses conflitos. Então, tem que ter a participação aí de outros setores também, tá bom? Não basta criar lei que não vai se resolver sozinho. Número 3. O que é o módulo rural e qual sua relação com o módulo fiscal? Tá bom? Esse foi um assunto que eu não abordei, mas eu vou falar agora, através da resposta, tá? O módulo rural é obtido para cada propriedade, considerando uma série de parâmetros obtidos a partir da sua localização, de questões fiscais, como fertilidade do solo e a quantidade de chuva. O módulo fiscal é a mediana dos módulos rurais de um município. Ou seja, por exemplo, o município de Cabo Frio. No município de Cabo Frio, tem uma área rural, que é o 2º distrito, né? Que tem ali Gargoá, Botafogo, tem São Jacinto, beleza? Então, se o município ele quiser
distribuir parte, né, se houver um acordo entre esses proprietários de terra e o prefeito, o município, se ele quiser distribuir parte dessa terra, essa terra ela tem que estar de acordo com esses parâmetros, né? A gente tem que saber se essa terra tem um solo fértil, né? A gente tem que saber se durante o ano... Galera, sumiu uma parada aqui. Vocês estão aí ainda? Sim. Tô aqui. Sim. Então, tem que saber se essas terras, ela tem esses parâmetros, elas têm esse requisito necessário para distribuir, para que as pessoas possam cultivar. Tá bom, galera? Então, a 3, o módulo rural, basicamente é isso. É se aquele espaço é apropriado para o cultivo, para a plantação. Tudo bem até aí, galera? E quem vai definir isso é o quê? É a fiscalização do município daquele lugar, né? No caso aí, São Jacinto, quem tem que definir isso são os vereadores, o prefeito local, junto com o proprietário que queira distribuir essas terras. Galera, a gente tem menos de 1 minuto, tá? Mas tem aqui, ó, a questão 4, aí a gente vai ter mais de marcar depois, tá bom? Lembrando a vocês que essas respostas elas podem ser encontradas também lá em atividades. É só acessar o AVA em atividades e lá na página dos exercícios você vai encontrar essas respostas também. Pessoal, tudo bem até aí?